A paz do Senhor, amados, que o amor de Cristo esteja com todos vocês. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com todos nós, principalmente com aqueles que o buscam, aqueles que têm um relacionamento com Ele. Vou contar uma história. Há 3 anos atrás eu fui diagnosticado com um câncer no rim. Gente, quando eu recebi aquela notícia, eu chorei tanto no momento que eu recebi aquela notícia. O médico falou, você está com câncer. Eu comecei a chorar bastante, as lágrimas desciam. Mas, quando eu saí de lá, eu sempre vinha conversando com Deus. E na mente veio várias memórias de pessoas que tinham passado em minha vida, que eu tinha conversado, que eu tinha discutido, pessoas que saíram magoadas e que eu me magoei também. E naquele momento, meu coração já havia perdoado todos. Imagine você, se acontecer uma coisa dessa comigo e eu não tivesse tempo de pensar nisso. A gente pensa em tanta coisa, no que a gente perdeu, no que a gente deixou de fazer. Então, aquelas memórias vinham tão rápido, numa velocidade tão infinita, eu não sabia o que pensar, porque a doença era um caráter degenerativo. E eu sabia que eu poderia morrer. E morrer sem perdoar, sem ser perdoado também, sem conversar, sem ver minha família pela última vez. Imagine, tantas coisas vêm na nossa mente. Mas eu sabia uma coisa, que eu sempre falava de Deus, eu tinha um relacionamento com Ele e Ele nunca iria me deixar desamparado. Chegando da minha cidade natal, recebendo minha família bem acolhedora, logo depois eu saía e encontrava também uma irmã em Cristo e ela falava para mim que eu ia passar no deserto, mas eu passaria com Jesus e que Deus já havia preparado toda a equipe médica. Gente, aqueles que têm relacionamento com Deus, aqueles que conversam sempre com Deus, Deus não desampara nunca. E tudo tinha um propósito. Fui daquela forma. Eu passei pelo deserto. Foi muito sofredor o momento. Mas Deus estava sempre comigo. Todo momento. E tudo saiu de acordo com como Deus planejou. Às vezes na vida muitas pessoas passam por um deserto. E elas não conseguem se concentrar. Elas não têm um relacionamento com Deus, elas não conversam com Deus, elas não se comunicam com Deus, elas se desesperam e muitas vezes essa doença acaba levando à morte. Acaba levando à morte porque elas não creem que Deus pode curá-la. Elas ficam com dúvida, elas ficam entre o Criador e as criaturas. Aqueles que falam, vai ser assim, não tome isso, faça aquilo, mas esquecem de Deus. Em momento algum, eu me esqueci de Deus. Eu falava com Ele o tempo todo. E Ele se relacionou naquele momento bem pertinho de mim. E Ele sempre esteve comigo. Foi um momento muito trágico na minha vida, saber da doença e estar daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento que Deus esteve bem mais próximo de mim, que eu enxerguei Deus bem mais próximo, porque Ele sempre consolava meu coração com tudo. Após a cirurgia, depois de algumas horas, o médico falava comigo que foi um sucesso. E vinham as mensagens das pessoas que oravam por mim. E eu via sempre Deus bem perto de mim. Tenha um relacionamento com Deus. Não duvide do que Ele pode fazer. Deus é um Deus do impossível. Ele faz com a gente o que ninguém pode fazer. Ele também sabe de tudo, o que queremos, o que precisamos, mas temos que falar sempre com Ele para que Ele possa operar. E não divide. Que os seus projetos sejam os projetos de Deus. Que tudo que você tem na sua vida, que você pensa em ter, que seja dado por Deus. Que seus anseios saiam e que não deixe espaço para que o inimigo das almas possam operar dentro de você e deixe que Deus opere. Deixe que Deus faça, Ele sabe de tudo, Ele sabe como agir. Eu estou aqui porque Ele permitiu. Se não fosse isso, eu não estaria. Mas em todo momento eu confiei e acreditei que Ele poderia fazer todas as coisas, que Ele poderia salvar minha vida, que Ele poderia me dar mais uma chance. E eu falo para todos vocês que sem Deus não podemos fazer nada. Vivemos
pela misericórdia. No entanto, você pode entender uma coisa, que sem Ele em nossas vidas não somos nada. Acreditamos que está dando tudo certo, que acordamos, levantamos, tomamos nosso café, saímos do trabalho e voltamos, mas não está. Se nós não estivermos com Cristo, não está tudo certo, porque temos que estar sempre com Deus. Eu tive total intimidade para conversar livremente com Deus no momento da minha dor, da minha aflição, da minha angústia, porque eu sempre converso com Ele. Mas se eu fosse uma pessoa distante de Deus, talvez eu não tivesse essa liberdade. Pense nisso. Jesus esteja contigo. Deus te abençoe e te proteja. Eu ainda farei um vídeo falando toda a minha história, todo esse processo. E vocês entenderão quanto Deus trabalha em nossas vidas. Fica na paz, fica com Deus e Deus abençoe.